Um grupo de pessoas entra em uma plataforma. Com alguns ajustes e um painel, todo mundo é desintegrado. Em poucos segundos, o grupo reaparece em outro lugar a centenas de quilômetros de distância, inteirinho, como se nada tivesse acontecido. É o teletransporte, uma forma de transportar pessoas e objetos de um ponto a outro instantaneamente. Por enquanto, ele só existe em filmes e seriados de ficção científica. Mas existe alguma possibilidade disso virar realidade? Afinal, teletransporte é ficção ou ciência? Vamos colocar o teletransporte à prova. Desde os primórdios da civilização, o homem busca formas mais rápidas de se locomover. Cavalos, barcos, carros, aviões, mas ainda não inventaram nada tão rápido e prático quanto o teletransporte. Seria o fim dos engarrafamentos, dos problemas nas rodoviárias e aeroportos. Você poderia ir de São Paulo a Paris em poucos segundos e sem apelar para os efeitos de TV. Todo mundo sabe que o teletransporte é um sonho que só acontece em filmes de ficção científica. O que muita gente não sabe é que já existem cientistas realizando experiências em que ocorrem fenômenos mais ou menos parecidos com o teletransporte. Para entender como isso acontece, é necessário deixar de lado a ficção e partir para a ciência. Mas antes de qualquer coisa, é necessário entender quais as barreiras que impedem a realização do sonho do teletransporte. Existem vários problemas. O maior deles está no mundo microscópico dos átomos. Veja o que acontece. O comportamento das partículas microscópicas, como átomos e elétrons, é estudado pela mecânica quântica, ramo da física que aborda este mundo invisível ao olho nu. Quando você quer medir a velocidade ou a posição de um objeto macroscópico, como uma bola, por exemplo, não existem muitos problemas. A medição pode ser feita com bastante precisão. Isso já não acontece com átomos e elétrons. É impossível obter informações precisas sobre essas partículas. O problema está descrito no princípio da incerteza de Heisenberg, formulado pelo físico alemão Werner Heisenberg em 1972. Quem explica é o professor Sérgio Spiegel, do Centro de Ciências e Humanidades do Mackenzie. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, é impossível determinar simultaneamente e com precisão absoluta certos pares de grandezas físicas que caracterizam um sistema quântico. Por exemplo, a posição e a velocidade de um elétron. Isso acontece porque, ao realizar uma medida sobre um sistema quântico, o seu estado é perturbado, de modo que as informações que se deseja coletar são perdidas. Isso cria um empecilho para o teletransporte. Se você não consegue obter todas as informações necessárias sobre um objeto, não é possível copiá-lo. Mas os problemas não param por aí. Quando a gente faz alguns cálculos, tudo fica mais complicado. Veja só. Um ser humano é constituído por uma infinidade de átomos. Calcula-se que uma pessoa contém um número de átomos equivalente a 10 elevado à 28ª potência. Dá só uma olhada no que isso significa. É isso mesmo. Uma quantidade monstruosa de átomos, que mal dá para contar. E onde é que você vai armazenar tanta informação? Você poderia tentar armazenar em um computador, mas ele teria que ter muito, mas muito espaço. Em um cálculo grosseiro, vamos imaginar que as informações de um átomo caibam em 1 kilobyte. 1 kilobyte é uma das menores unidades de armazenamento de dados que um computador utiliza. Só para você ter uma ideia, um texto de uma página, por exemplo, usa pelo menos uns 10 kilobytes. Se a gente utilizasse os equipamentos mais comuns hoje em dia, capazes de armazenar mais de 100 milhões de kilobytes, seria necessário obter uma quantidade de computadores equivalente a 10 elevado à 20ª potência. Olha só o que esse número significa. É muito computador.
Transmitir esses dados também seria uma tarefa insuportável. Se tivéssemos um equipamento capaz de transmitir 1 milhão de kilobytes por segundo, levaríamos muitos anos para completar a tarefa. Mais precisamente, 200 vezes a idade do universo, que tem mais de 13 bilhões de anos. Quem teria paciência para esperar tanto tempo? Pelo jeito, o teletransporte é impossível. Quer dizer, mais ou menos. A situação muda um pouco quando falamos de pequenas partículas como átomos e elétrons. Um grupo de pesquisadores americanos da IBM, liderados pelo físico Charles Bennett, encontrou uma solução alternativa em 1993. O teletransporte quântico. Mas o que é isso? O teletransporte quântico é baseado em um curioso efeito que tem um nome meio complicado. É o emaranhamento quântico. Esse efeito foi descrito teoricamente pela primeira vez em 1935 em um artigo publicado por Albert Einstein e 2 colaboradores, Nathan Rosen e Boris Podolsky. O emaranhamento quântico é um fenômeno em que 2 ou mais partículas podem formar um estado em que suas propriedades estão fortemente correlacionadas. Por exemplo, em um estado emaranhado de 2 elétrons, qualquer medição realizada sobre um deles afeta instantaneamente as propriedades do outro, mesmo que eles estejam separados por uma distância muito grande. A partir desse estranho efeito previsto pela física, seria possível transportar as informações de um objeto a outro instantaneamente. Claro, isso não é a mesma coisa que o teletransporte que a gente vê em filmes. Não temos ossos, veias e células sendo transportadas. A transmissão é apenas de informação. Mas o efeito já é um pouco parecido. Alguns cientistas conseguiram realizar experiências concretas com o teletransporte quântico, transmitindo informações de uma partícula a outra instantaneamente. A primeira experiência aconteceu em 1997 por uma equipe da Áustria. Nessa experiência, as informações de um grupo de fótons foram passadas instantaneamente a outros fótons que estavam localizados a mais de 600 metros de distância. O problema é que o processo é bastante complicado, por isso só é viável com pequenas quantidades de matéria, como um grupo de elétrons, por exemplo. É tão complicado que a gente precisa pedir ajuda ao nosso especialista em física novamente. Para transmitir as informações do estado quântico de uma partícula A para uma partícula C, é preciso utilizar uma terceira partícula. Vamos chamar essa partícula de B. Primeiro é criado um estado emaranhado com as partículas B e C. Essas partículas são separadas e então uma delas, por exemplo a partícula B, é emaranhada com a partícula A. A informação desse novo emaranhado é transmitida para a partícula C. Isso modifica o estado da partícula C, transformando em um estado idêntico ao criado inicialmente na partícula A. Nesse processo, o estado quântico da partícula original A é destruído. Bem complicado, não é? Apesar disso tudo, o teletransporte quântico pode ter uma utilidade prática no futuro. Ele pode transformar a informática. De acordo com os cientistas, esse processo poderá deixar os computadores milhões de vezes mais rápidos, já que o teletransporte quântico permite a transmissão e o processamento de dados em velocidade muito acelerada. Ou seja, quando se fala de átomos ou pequenas quantidades de informação, o teletransporte é mais ou menos possível. Mas, pelo jeito, o que a gente vê no cinema e na TV vai continuar existindo apenas nos nossos sonhos. Ou seja, teletransportar um ser humano é pura ficção.